nome é João Carlos do Prado Rocha, sou professor no curso de administração. Já estou aqui na UNG há 13 anos. Bom, eu trabalho com consultoria, já desde 91, consultoria empresarial, e sempre, na verdade, eu sempre gostei do trabalho do professor, sempre admirei o trabalho do professor. E trabalhando em consultoria, o que eu ia nas empresas, eu percebia que as pessoas, os profissionais, não conseguiam desenvolver algum trabalho por alguma deficiência de conhecimento. Então eu achava interessante, poxa, como é que uma pessoa estudou 4 anos, às vezes 5 anos fazendo um curso, e de repente chega na empresa e não sabe aplicar os conceitos que ele viu na faculdade. Então isso começou a me despertar por que isso acontece. Aí foi quando eu tive me despertou esse interesse em dar aula. Eu falei, bom, então deixa eu ir para o lado acadêmico, porque eu já conheço o lado profissional. Agora eu quero ver o lado acadêmico. Por que eles não conseguem fazer isso? Então foi isso que me motivou a dar aula em curso superior. Bom, eu comecei, sou de Santos, né? Sou nascido em Santos, nascido, criado e vivido lá. Eu gosto muito de lá, inclusive amanhã estou indo dar um treinamento lá numa empresa lá em Santos. Sou formado em Educação Física, dei aula há alguns anos para criança de 1 ano e meio a 14 anos. E adorava o que eu fazia. Porque eu acho que a função de uma pessoa, de um ser humano, é transmitir conhecimento. Não importa onde ele trabalha, não importa o nível de conhecimento que ele tem, mas transmitir aquilo que ele conhece. Então é uma coisa que eu sempre gostei. Aí, com 25 anos eu vim para São Paulo, começar a vida tudo de novo, né? Comecei do zero e, enfim, desenvolvi várias coisas. Já tive alguns negócios, né? Algumas empresas que eu abri e fechei, porque não sabia como trabalhar. E aí, em 91 eu comecei a trabalhar com consultoria. E aí foi quando eu aprendi, quando eu de fato entendi o porquê que as outras coisas que eu fiz para trás não deram certo. Eu aprendi a ser um gestor. Então em 91 eu comecei a trabalhar em uma empresa de consultoria e no ano de 2000 eu abri a minha consultoria, meu próprio escritório, e estou com ele até hoje. Trabalho basicamente na implementação de sistemas da qualidade e na parte de consultoria, né, e certificação ISO 9000, 9001, ISO 14000, que é gestão ambiental, gestão da qualidade. E na questão de treinamento, é desenvolvimento humano. Então, tem um treinamento que eu dou que são vivências, né? Onde é para formar equipe mesmo. E todo esse conhecimento, trabalhando na empresa, eu trouxe para o acadêmico. Então, eu fiz o caminho inverso. Normalmente, as pessoas tornam-se professores, adquirem conhecimento e depois vão oferecer esse conhecimento no mercado. Eu fiz o contrário. Estou no mercado, né, de consultoria e peguei todo esse conhecimento, essa prática de lidar com empresas, de buscar soluções para as empresas e trazer para dentro da universidade. Então, eu sempre costumo falar para os meus alunos que eu não dou aula. O que eu faço na sala é um trabalho de consultoria, de tentar mostrar para eles todos esses conceitos que eu aplico no meu dia a dia, no trabalho de consultoria. A gente aplica são conceitos de administração. Então, mostrar para eles que esses conceitos que a gente vê, que parece uma baboseira, né? Quando fala, poxa, mas esse conceito aqui foi feito há 2.500 anos atrás, não serve para mais nada. Ele serve sim, porque o conceito de administração ele não muda. O que muda são as ferramentas que eu aplico a esse conceito. Então, mostrar o que eu acho bacana e empolgante nesse trabalho é isso. A gente mostrar para o aluno esses conceitos que já são antigos, como as ferramentas vão mudando, o mundo vai mudando e essas ferramentas vão se mantendo sempre atualizadas. Então, eu comecei a dar aula, né, como eu falei,
na verdade, aqui na universidade, em 2001, mas há 2 anos antes eu dava aula em outra faculdade, não era universidade. E de lá para cá eu vim, antes disso eu me formei em economia, sou formado em economia também, até a pessoa brinca, né, economia e educação física, o que tem a ver uma coisa com a outra? Dependendo do momento, você tem que fazer uma ginástica danada para sobreviver numa economia que nem a nossa, né? Então, acho que nesse ponto ajuda. E depois eu fiz a minha pós-graduação na área de gestão da qualidade, que é onde eu já trabalhava com sistemas da qualidade. E aí, vários cursos depois de aperfeiçoamento, né? Não tenho nenhum livro escrito por enquanto, mas eu já escrevi algumas cartilhas para, por exemplo, cartilha de 5S, né? Que são sistemas, né? de aplicação na empresa, qualidade de vida. Agora estou fazendo uma cartilha de gestão ambiental. Então, são coisas, outra que tem até já o nome, são as 5 felicidades, é uma cartilha que eu estou fazendo. É cartilha porque são tipo gibi, né, que eu estou fazendo. Então, são coisas assim que a gente vai desenvolvendo ao longo da experiência e o lado acadêmico sempre é bom, porque ele me obriga a manter atualizado, a me manter atualizado. Então, isso reflete na consultoria. Então, acho que os dois se completam, um ajudando o outro, né? De um lado, me obriga a manter atualizado na questão de novas técnicas, novos conceitos, e na hora que eu aplico esses novos conceitos na empresa, eu já tenho o meu laboratório. O retorno disso é na sala de aula. Eu sei que aquilo que eu estou falando funciona porque eu apliquei na prática. Então, é isso que eu acho que é bacana, é gratificante. Bom, eu dava aula em outra instituição, né, e tinha um professor, amigo meu, que ele dava aula aqui na UNG e me convidou para vir aqui para cá também. Na época eu tinha disponibilidade de horário, aí vim para cá, gostei do ambiente, gostei aqui do sistema, né, que a universidade trabalha, além de ser mais perto da minha casa, mas eu me senti bem à vontade aqui. Tanto é que eu acabei abandonando a outra faculdade e fiquei só para cá. Porque realmente a universidade ela proporciona, pelo menos essa é a minha visão, né? Proporciona uma tranquilidade para o professor. Não existe aquela pressão psicológica como existe em algumas outras universidades. Então eu gostei bastante daqui. 13 anos, desde 2001. Em agosto de 2001 que eu comecei a trabalhar aqui. Então, em agosto, agora, mês que vem, já completo 13 anos. Número da sorte, né? Aqui além da estrutura, né, grande, né, me chamou a atenção, porque a outra era uma faculdade, né, que eu trabalhava, bem menor. Então, quando eu vim aqui, eu fiquei deslumbrado com o tamanho da universidade. Na época, tinha só esse campus aqui. Depois, que eu lembro que aí abriu lá a Dutra. Então, a coisa começou a crescer. E o que me prendeu aqui foi, na época também, a própria coordenação do curso. Me deixou muito à vontade. Então, assim, quando a coisa é boa, a gente não quer mudar, né? Então, foi isso. Eu gostei bastante daqui mesmo. Aqui a estrutura que a gente tem, essa proximidade, até com o próprio chanceler, né? O professor Veronese. A gente acaba tendo essa proximidade com ele. Não é aquela pessoa que parece mito, né? A gente não sabe se existe ou não. Ele está sempre com a gente, às vezes dando uma dura, não, mas está sempre com a gente, né? A gente conhece a pessoa, é gostoso isso. Acho que dá um ar bem família mesmo, né? Sim, sem dúvida. A gente acaba tendo essa necessidade até para poder envolver o aluno, né? Porque hoje a própria mídia, a gente vê isso, parece que existe uma campanha mundial para terminar com isso, mas as pessoas vivem no celular, vivem em e-mail, quer dizer, elas estão deixando de viver em sociedade para ficar individual, né? E na sala não é diferente, né? Embora os alunos na sala conversam bastante, mas a gente percebe que existe essa individualidade. Então, eu acho que o trabalho também do professor não é só chegar na sala de aula e ensinar, mas, de certa forma, resgatar um cidadão, né? Torná-lo um cidadão. E uma dessas ferramentas para conseguir tornar o aluno um cidadão de fato, tem que ter essa proximidade. Mostrar que o professor não é aquela pessoa que está no pedestal, o aluno está lá embaixo, né? Nós somos um só. O sucesso do aluno é o sucesso do professor e vice-versa. Eu sempre entendo, um critério que eu tenho, né? Se o aluno vai mal na prova, 50% é minha culpa. Os outros 50% é dele.
porque ele não deveria ter ido mal. Então, aonde eu posso melhorar para que ele aprenda o que ficou faltando ali, né? Desenvolva mais. Então, tem que ter essa proximidade, não tem jeito. Você quer saber sobre os últimos acontecimentos, eventos, palestras, ações sociais e tudo o que acontece na Universidade de Guarulhos? Você só encontra aqui no UNG em Ação, todas as quartas e sábados a partir das 3h30 da tarde. O que você busca numa universidade? Mensalidades acessíveis? Já sei, boa localização. Melhor ainda, tradição de ensino e boa infraestrutura. Mas que tal uma universidade que reúna tudo isso e muito mais? Uma universidade completa. A UNG é a melhor instituição particular de Guarulhos e Alto Tietê. Ela oferece mais de 50 opções de carreiras em unidades pertinho de você. Faça já a universidade que faz mais pela sua carreira. Vem pra UNG! Os mais diversos temas no melhor programa de entrevistas de Guarulhos. Você confere aqui no Espaço Comunidade, todas as terças e sextas, às 3h30 da tarde. As redes sociais, elas expõem muito a vida das pessoas. Né? E um professor, ele é um homem público, é uma pessoa pública. Né? Então, se ele entra nas redes sociais e começa a publicar coisas que não deveria, né, para um professor, eu acho que isso atrapalha o relacionamento. Né? Então, o professor ele tem que ter essa responsabilidade. Eu acho que as redes sociais aproximam, acho bom, eu utilizo as redes sociais, mas tem que ser de uma forma responsável. Porque o professor, queira ou não queira, em relação ao aluno, ele é meio que telhado de vidro, né? Então, tudo aquilo que o professor faz dentro ou fora da sala de aula, isso é visto pelo aluno e é comentado. Então, ele tem que ter essa responsabilidade também. O professor tem que ter essa responsabilidade. Usar as redes sociais, mas dentro de uma certa conduta moral para continuar sendo um exemplo para o aluno. Porque a gente sabe, e sempre foi assim, os alunos, boa parte dos alunos acabam se espelhando em determinados professores. Então, se a gente não tem essa responsabilidade de usar as redes sociais de uma maneira séria, sem baixar o nível, né? Eu acho que ele é muito bom. A gente consegue tirar proveito disso. Hoje é muito difícil o aluno não participar de uma rede social. Muito difícil. Eu acho que assim, ele é bom, só atrapalha quando o uso das redes sociais é dentro da sala de aula. Aí eu acho que atrapalha. Então, os alunos, eles têm, aproximou bastante, a gente com isso consegue identificar, por exemplo, alunos que estão passando por alguma dificuldade no emprego, família, isso reflete aqui na universidade, sem dúvida nenhuma. Mas as redes sociais acho que ajudam nesse ponto, a gente entender o problema da pessoa e tentar ajudar. Tá? Então, nesse momento, eu acho que a rede social é muito boa. Agora, quando ele passa a ser utilizado de uma forma, entre aspas, né, desonesta, na sala de aula, ou pelo menos para conseguir, o exemplo, uma nota, copiando lá no dia da prova, colando, aí eu acho que não é legal. E na verdade, quem perde com isso não é o professor, é o próprio aluno. Né? Porque aí entra naquilo que eu falei logo no início da nossa entrevista aqui. É onde o aluno chega no mercado de trabalho e não sabe o que faz. Põe o canudo embaixo do braço e aí alguém chega na empresa, você é formado? Então tá bom, você vai assumir agora então uma chefia, um cargo de liderança. Ele não sabe o que faz. Tá? Porque no momento em que ele poderia estar aproveitando tudo isso, não aproveitou. Aproveitou esse meio eletrônico, né? Esse mundo eletrônico, de uma forma que ele mesmo saiu prejudicado. Então eu acho assim, é uma boa ferramenta,
quando bem explorada. Como tudo, né? Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então, acho que as redes sociais aproximou as pessoas, alunos, professores, formou uma rede, de fato, dentro da empresa, dentro da sala de aula, dentro do grupo, fortalece o grupo, sem dúvida nenhuma, mas, ao mesmo tempo, tem que ser usado com muita responsabilidade. Senão, acaba prejudicando todo mundo, né? A faca de dois gumes, isso aí. Olha, eu já tive vários, né? Mas, na verdade, são 3 momentos que, para mim, foi o gratificante, né? Valeu a pena ser professor, né? Vale a pena ser professor. É quando a gente vê os alunos saírem daqui empresários, se tornarem empresários. Nós temos vários casos aqui, mas nós temos o caso de uma aluna que trabalhava aqui numa empresa próximo como estagiária, né? Aí, no trabalho de TCC, que eu fazia para eles a orientação de TCC, né? Eu trabalho em conclusão de curso, ela fez o trabalho que ela apresentou na empresa onde ela trabalhava, o TCC que ela apresentou lá, proporcionou a efetivação no cargo e, na verdade, não só a efetivação, como assumir um cargo de gerência na empresa em função desse trabalho. Nós tem um outro caso, um aluno até que já deu palestra para nós aqui, ele também, num determinado momento, ficou desempregado, pensando em parar a faculdade. Eu falei, poxa, você tem todo o perfil para ser um consultor, para trabalhar, tem todo o perfil de liderança, postura e tudo. E ele acreditou nisso, acabou montando a sua empresa de consultoria e hoje ele está bem, consultor da Volks, de montadoras, então está muito bem. Então são essas histórias que me gratificam. É onde eu chego em casa, cada vez que algum aluno vem conta uma história dessa, eu volto para casa e fico feliz da vida, porque minha missão foi cumprida, pelo menos parte dela. Olha, é aquilo que eu te falei, a melhor coisa, o melhor pagamento que eu tenho por ser professor é quando eu vejo o sucesso daqueles que foram meus alunos. Isso é o que me deixa mais feliz. Quando passa um tempo que ninguém fala nada, né, a gente não encontra nenhum aluno, o que você está fazendo? Estou lá, estou fazendo a mesma coisa. Falei, caramba, então eu não fui nenhum diferencial na vida dessa pessoa. Então, eu acho que o que mais gratifica um professor é a gente poder fazer parte da vida deles, né, e parte da evolução de outras pessoas. Eu, quando comecei a dar aulas, né, eu estabeleci uma missão para mim, como professor. No começo era uma missão um pouco utópica, porque era mudar o Brasil por meio da educação. Eu achava que eu podia fazer isso, né? Mudar o país do jeito que está, só trabalhando as pessoas, passando informação. Aí, lendo um artigo sobre Platão, aí eu percebi que eu estava no conceito um pouco errado, era muita coisa, muita areia para o meu caminhão. Aí eu mudei um pouco o conceito e estabeleci uma nova missão. Qual era a minha nova missão? É formar homens no sentido de ser humano, né? Homens perfeitos. Tá? E o que significa perfeição? São aquelas pessoas que dominam a oratória, dominam a gramática, dominam o conhecimento. Então isso ficou mais fácil. Despertar nas pessoas a necessidade de adquirir conhecimento. Porque é o único tesouro que eles vão levar, que nós levamos, né? Nós não levamos mais nada, roupa, tudo isso fica aqui. O que a gente leva para a eternidade? É o nosso conhecimento. Então, quanto mais a gente puder compartilhar esse tesouro, mais eu vou deixar pessoas ricas. Eu penso dessa forma, né? Quanto menos eu faço isso, tudo que eu conheço é para mim. Não vou falar para ninguém, porque a pessoa pode usar minha ideia para fazer alguma outra coisa. Eu não penso dessa forma. Você usou minha ideia, deu certo, fez uma coisa boa, parabéns. Então, vamos em frente. Eu acho que o que mais me gratificou em tudo isso é poder compartilhar esse conhecimento. Nunca pensei em desistir. Tem horas que eu fico pensando em falar, caramba, né? Por que eu me meti nessa roubada? Mas isso passa logo. Normalmente é quando a gente tem uma turma que é grande, faladeira, e no começo a gente não consegue ter aquele controle. Então, nesses momentos, de fato, a gente fica pensando, caramba, né? Será que não tem um jeito mais fácil da gente ganhar dinheiro? Mas são momentos, né? Porque quando a gente passa essa fase, né? Até aquela fase de adaptação, né?
principalmente alunos que estão entrando numa universidade. Então, nesses momentos, primeiro semestre, o pessoal ainda vem meio empolgado, sem saber direito o que está fazendo aqui. Então, alguns momentos você fica meio chateado. Mas logo, logo a gente já começa a conviver com as pessoas, existir essa proximidade, e aí, graças a Deus, a vontade passa. A vontade de deixar o magistério passa e eu fico feliz por estar aqui. Então, é uma coisa que não, tão cedo eu não pretendo largar, não. Gosto do que faço. Como santista, né, e ex-surfista, ainda gosto de pegar minhas ondinhas de vez em quando. Então, eu gosto muito de, quando tenho a possibilidade, ir para lá, ir para a praia, adoro praia, mas eu gosto muito de leitura, de ler. E, às vezes, eu não leio, assim, muito livro técnico. Tá? Um livro, por exemplo, um livro sobre administração. Eu não leio o livro sobre administração. Quando eu preciso de algum conceito, eu vou nesse livro, consulto e tal. Mas eu gosto muito de qualquer outro tipo de literatura. Eu não tenho nenhum... Estou formando uma biblioteca hoje que deve ter aí aproximadamente uns 600 livros, aproximadamente, né? Em casa, que é até um pouco de transtorno, porque a gente não tem espaço para guardar. E eu tenho livro, assim, tudo que você pode imaginar. Então, literatura infantil, livro espírita, livro técnico, né, de administração, livro de motivacional, enfim. Eu gosto muito disso. Tá? E toda vez que eu leio um livro, eu leio sempre com aquela visão de um administrador. Né? Que lição que eu posso tirar disso? Pode ser um romance, pode ser qualquer tipo de literatura. Quando eu leio esse livro, que ensinamento eu posso tirar? Mas vamos considerar o domingo e os sábados que são possíveis, eu não gosto de fazer nada. Então, se eu vou ler, eu leio alguma coisa bem descontraída, né? Ou vou para a praia, me dedico à família. Então, no final de semana eu gosto de estar com a família. Durante a semana, pelo fato de trabalhar com consultoria, então eu tenho já reservo alguns dias na minha agenda, que eu me dedico a esse crescimento, podemos dizer assim, de conhecimento. Então, é o dia que eu fico no meu escritório, lendo, pesquisando, fazendo alguma coisa, para justamente chegar no final de semana e nada de trabalho. Então, o final de semana é isso, é família mesmo. Viajar. Adoro. Adoro viajar com a família. Agora os filhos já estão grandes, né? Uma mora no México, outra mora em Florianópolis. Então, estou em casa, eu, a mulher e os cachorros, né? Então, eu adoro viajar. Então, é uma coisa que eu faço que eu termino uma viagem, já fico programando a outra. Eu terminei agora, fiz uma viagem, agora fui visitar minha filha. E a hora que termino de pagar, já começo o carnezinho para a próxima. Então, essa, de fato, é uma paixão. Se eu tiver que largar qualquer outra coisa para fazer isso, desde lógico, não vou comprometer o trabalho, porque é ele que me financia as viagens, né? Mas isso é uma paixão. Deixo de surfar, deixo de ler. Se alguém falar, vamos para tal lugar, vamos embora. Então, é uma coisa que eu gosto. Então, o recado que eu dou é isso. Que eu deixo é esse. Você busquem a felicidade. Agora, quanto vai custar a sua felicidade? Vai custar 100 mil reais por mês? Então, você trabalha para ganhar 100 mil reais por mês. Vai custar R$1.000? Então, você trabalha para ganhar 1.000. Mas faça esse planejamento. Porque buscar a felicidade sem planejamento só vai trazer tristeza. Então, é isso. O recado é esse. Planejem que o homem lá em cima ajuda bastante.